Oi, alunos. A gente vai continuar nosso conteúdo de fisiologia humana. A gente já trabalhou o sistema nervoso, sistema digestório e agora a gente vai iniciar sistema respiratório, que é importante a gente conhecer nesse momento que a gente vive de pandemia, quais são os órgãos, como eles funcionam. E a gente também vai falar um pouco sobre algumas doenças que afetam o sistema respiratório. Eu vou fazer esse vídeo em duas partes. A primeira parte sobre órgãos e funções e a segunda parte sobre as doenças que afetam o sistema respiratório, incluindo a COVID-19. Eu vou compartilhar agora com vocês os slides para ficar de uma forma melhor para vocês entenderem, visualizarem aí as imagens, tá? Pronto, então aqui a gente tem aí o nosso sistema respiratório sendo identificado principalmente por duas estruturas maiores, que são os pulmões, tá? Mas aí a gente vai entender que o sistema respiratório não se relaciona apenas com o pulmão. Pronto. Aqui eu já passei para principais funções do sistema respiratório, que são três, tá bom? A ventilação, ela ocorre devido ao processo de inspiração e expiração. A inspiração é quando a gente absorve ar do ambiente e a expiração a gente está eliminando. Então, quando a gente inspira, a gente está absorvendo todo esse ar, incluindo as partículas que podem ser sujeira, micro-organismos, grãos de pólen, enfim. Incluindo aí os gases respiratórios, né? Gás oxigênio e gás carbônico. Então, no processo da inspiração, eu absorvo, a partir do ar ambiental, o oxigênio e vou expirar o gás carbônico que o meu organismo já está eliminando. O processo de difusão, ele acontece através dos alvéolos, que são estruturas que vão estar lá no finalzinho da ramificação do nosso sistema respiratório, que vai acontecer o processo da hematose, que ocorre essa troca de gases, gás oxigênio com gás carbônico lá nos nossos alvéolos. E o processo de perfusão, que é a mistura de gases no nosso sistema circulatório. Então, a gente inspira esse ar, a gente troca esse ar, esses gases lá nos alvéolos e esses gases eles vão se misturar no nosso sistema circulatório. Então, são essas três principais funções do nosso sistema respiratório, tá? Aqui eu mostro para vocês uma imagem, toda a fisiologia, a gente sempre vai demonstrar uma imagem principal, no qual a gente vai identificar as principais estruturas que fazem parte desse sistema. Ó, aqui começa pela cavidade nasal. Então, a cavidade nasal, ela tem essa função de fazer esse primeiro filtro, né? Esse primeiro bloqueio de partículas, tanto é que as nossas narinas, elas têm pelos que servem para filtrar essas impurezas que tem no ar. Se você vai em um ambiente que tem muitas partículas no ar, tem muita poeira, seu nariz ele fica mais sujo, portanto, ele vai ficar ali retido naqueles pelinhos. Então, os pelinhos do nariz servem para reter as poeiras do ar, tá bom? As partículas de sujeira do ar. A faringe, que é essa estrutura aqui, ela faz parte tanto do sistema digestório quanto do respiratório. Então, a gente tem, se vocês, quando terminar essa aula aqui, vocês vão na frente do espelho e vocês vão abrir a boca de vocês e lá no final vai ter um sininho, que a gente chama de úvula. Então, quando a gente engole o alimento, quando a gente está deglutindo o alimento, essa úvula fecha para que o ar não passe ao mesmo tempo que o alimento. Então, quando a gente engole, a gente para de respirar, tá bom? Se acontece esse processo consecutivamente, acontece o engasgo, porque às vezes a pessoa tosse, pode sair até pedacinho de alimento pelo nariz. A laringe, essa região aqui, esse tubo, no qual vai conter as pregas vocais, e tem aqui também uma região de cartilagem, que faz parte aqui da traqueia, que no caso dos homens tem uma protuberância maior, que é chamada de pomo de Adão. Talvez por isso que a voz do homem, devido também ao hormônio testosterona, tem a voz mais grave. Mas a quantidade de cartilagem nessa região também influencia na sonoridade da voz do homem, tá? E aí tem essas outras estruturas. Aqui, a partir da traqueia, essa traqueia ela vai se ramificar em duas. Para o pulmão,
direito e para o pulmão esquerdo. O pulmão direito ele é um pouco maior que o esquerdo, ó, porque aqui nessa região tem o coração, tá? E aqui os brônquios vão se ramificando nos bronquíolos, parecem umas raízes, ó. E na pontinha de cada bronquíolo a gente vai encontrar os alvéolos pulmonares, que é onde vai acontecer a troca gasosa, né? Que a gente chama de hematose. A pleura, que é essa membraninha azulada que tem aqui ao redor dos pulmões, e a caixa torácica que vai fazer a proteção dessa região, tá? O diafragma, ele fica nessa região aqui abaixo dos pulmões, tá bom? Ela é muscular, o diafragma é um músculo que auxilia durante o processo de ventilação, inspiração e expiração. Aqui é a estrutura do pulmão, demonstrando para vocês novamente, o pulmão é uma estrutura esponjosa, então tem uma função mesmo de absorção. Se você está num ambiente muito sujo, um ar muito poluído, a gente tem barreiras para evitar que essa poluição chegue até o pulmão. Só que uma pessoa que fuma, ela é tabagista, né? Esse ar inalado, ele já vem muito contaminado. Então, todas aquelas partículas, elas vão ficar impregnadas na parede do pulmão, diminuindo a capacidade do pulmão inflar, que eu vou passar posteriormente para vocês, relacionando apenas a doença com algumas características dela, tá? Aqui tem uma demonstração, ó, traqueia, uma animação bem legal, brônquios, que são as ramificações para os pulmões, os bronquíolos, que são as ramificações menores, e bem na pontinha, os alvéolos. Novamente, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. Então, são animações assim que a gente consegue visualizar de uma melhor forma. O que é a ventilação pulmonar? Essa ventilação pulmonar, gente, é o processo de inspirar, que é respirar fundo. Você absorve aí o ar ambiental, né, o ar atmosférico, e expirar, no qual você está eliminando gases que seu corpo já fez, todo o metabolismo não necessita mais e está eliminando. Quando acontece esse processo, olha como fica o nosso organismo. O diafragma é esse músculo que fica logo abaixo aqui, ó, na região aqui que a gente chama de barriga, né? Então, tem essa região aqui muscular. Quando a gente está expirando, o diafragma sobe. Quando a gente está inspirando, ele desce. Então, ele tem esse movimento aqui. Ok, gente? Quando inspira, ele desce. Quando expira, ele sobe. Quem é que realiza esse controle da ventilação pulmonar? Quando nós falamos sobre sistema nervoso, eu falei que a região do bulbo, que fica aqui atrás do nosso encéfalo, ele controla algumas funções metabólicas. A ventilação pulmonar é a região do encéfalo, mais precisamente na região do bulbo, que vai fazer esse controle. Então, quando eu tenho uma quantidade muito grande de gás carbônico no meu sangue, ou seja, eu tenho pouco oxigênio e muito gás carbônico, vai haver uma diminuição no nível de pH do meu sangue. Ou seja, meu sangue vai ficar mais ácido. Então, a característica normal do sangue humano é 7,2, 7,4. Então, ele é neutro. Ele não é nem alcalino e nem ácido. Ele é neutro, tá bom? Lembrando que a escala de pH vai de 0 até a 14 e 7 é neutro. Quando, então, tem um aumento na quantidade de gás carbônico, esse pH, consequentemente, ele vai baixar, porque o nível de pH vai ficar ali em torno dos 6, dos 5, não pode ficar mais que isso, porque senão a pessoa tem aí algum problema venoso. E aí vai acontecer o quê? Um aumento no ritmo respiratório. Então, o nível de gás carbônico no sangue sobe, consequentemente, o pH vai descer. O encéfalo, o sistema nervoso, identifica que esse sangue está muito ácido e ele manda a gente respirar mais rápido, aumentando, então, o ritmo respiratório. A gente fica mais ofegante. Um exemplo disso é quando a gente está correndo, fazendo alguma atividade física mais intensa, que a gente precisa respirar mais rápido, a gente fica mais ofegante, porque os nossos músculos, os nossos tecidos estão utilizando mais oxigênio, consequentemente, estão eliminando mais gás carbônico. E aí o processo ele precisa ser contínuo.
Então, o controle da ventilação pulmonar, quem realiza é o sistema nervoso, e aí controlando através dos níveis de pH do nosso sangue. O que é a hematose? Eu falei logo lá no início que a hematose ela vai acontecer nos alvéolos. Dentro dos pulmões, a gente tem ali aquelas estruturas na pontinha de cada bronquíolo. Quando a gente está inspirando, a gente está absorvendo ar atmosférico, junto desse ar atmosférico vem o oxigênio. Esse oxigênio passa por todo o canal respiratório, passa pela traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos. Quando chega no alvéolo, passa diretamente o gás oxigênio para as hemácias, que são as células vermelhas do nosso sangue, que são responsáveis por levar esse oxigênio para todos os tecidos, através do sistema circulatório. Então, a gente já vê aí que o sistema respiratório age em conjunto com o sistema circulatório. Não tem como os dois trabalharem separados, tá? Porque senão o processo final, que é oxigênio e nutriente para o nosso organismo, não é finalizado. Então, essas hemácias, elas vão levar o oxigênio para todos os órgãos, e quando ela está entregando essa molécula de oxigênio, o órgão ele já trabalhou anteriormente outro oxigênio que ele recebeu, e ele já produziu gás carbônico. Então, ela entrega uma molécula de oxigênio e pega de volta uma molécula de gás carbônico. Quando ela realiza esse processo, ela retorna esse sistema circulatório, então essas hemácias retornam ao pulmão carregada de gás carbônico, que é através do sistema da expiração, né, que a gente vai eliminar. Então, a gente inspira, absorve oxigênio, repassa para as hemácias entregam para os órgãos devolvem para ela o gás carbônico que eles não querem, porque eles não necessitam daquele gás carbônico, e ela leva de volta para o pulmão para a gente eliminar através da expiração. Esse é o processo da hematose. Então, é fundamental que isso ocorra para que esse oxigênio chegue a todos os órgãos, tá? E aqui tem uma animaçãozinha de como que ela ocorre a nível lá nos alvéolos. Tem duas cores, né? A gente sempre vê nos esquemas de biologia o sistema circulatório em vermelho e o sistema circulatório em azul. Em vermelhinho, a gente pode considerar como sangue arterial, que é aquele sangue rico em gás oxigênio. O sangue venoso a gente identifica como azul, que é aquele sangue rico em gás carbônico. É essa classificação que a gente utiliza, que até nos testes, provas vestibulares, vocês também vão encontrar dessa forma. Aqui a gente vai dar uma paradinha, tá bom? Porque eu já vou gravar a segunda parte do vídeo, que são as doenças que afetam o sistema respiratório. Tá, pessoal? Então, lembrando que o nosso sistema respiratório ele é fundamental para que ocorra um metabolismo adequado do nosso organismo. É importante a gente saber o órgão, a função e se ela tem ligação com algum outro tipo de sistema, ok? Espero que vocês tenham entendido. As dúvidas a gente vai tirando nas lives e através do WhatsApp. Tchau!